Depois de um dia cansativo, eu acredito que a maioria de vocês gosta de ficar alguns minutos ou até mesmo horas mexendo no celular antes de ir dormir. Porém, de vez em quando, nos deparamos com coisas tão perturbadoras na internet que são capazes de tirar o nosso sono por um bom tempo. Fala galera, você já ouviu uma história que te faz pensar, não é possível que isso tenha acontecido de verdade? Daquelas que mais parecem um roteiro de filme de terror, mas que no fundo a gente sabe que a realidade consegue ser muito mais bizarra que a ficção. Aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo, as histórias que eu vou contar são exatamente assim, daquelas que te fazem questionar a sanidade humana e os limites do que somos capazes de fazer. Então fica aqui o aviso de conteúdo sensível, porque essas histórias contêm relatos perturbadores. Assista por sua conta e risco. Era um dia como qualquer outro, daqueles que a gente nem percebe que está passando, com os pássaros cantando na cidade, e a brisa trazendo aquele cheirinho bom de maresia, típico de uma cidade de praia. Tudo parecia normal, até que de repente, surgiu uma cena que ninguém conseguia entender. No meio de um jardim bem cuidado na cidade de Port Lincoln, na Austrália, tinha uma mulher sentada, e de acordo com o dia avançando, as pessoas começaram a reparar que ela estava exatamente no mesmo lugar por horas, como se tivesse virado uma estátua. Mas não era só isso, a mulher tinha um olhar perdido, meio sem vida, e estava pálida, quase fantasmagórica, bem ali no meio do dia, à vista de todo mundo. Os vizinhos, que são sempre os primeiros a notar qualquer coisa fora do comum, começaram a cochichar e pensaram que ela pudesse estar doente, só que ninguém tinha coragem de chegar perto para descobrir. E sabe quando você está diante de uma situação tão estranha, que fica até com medo de se aproximar? Era exatamente isso. Como ninguém sabia exatamente o que era, acabaram só assistindo de longe. E também tiraram as crianças da rua para que evitassem passar perto da figura. E você, teria coragem de ir até lá verificar? Foi então que começou a surgir um cheiro forte, e você até pode imaginar que com todas as informações até aqui, a mulher devia estar sem vida, e alguém a posicionou sentada naquele banco, olhando pra frente, o que por si só, já seria uma história bem aterrorizante. O problema é que o cheiro vinha de dentro da residência. Com o passar das horas, a situação do jardim não melhorava, ela continuava lá, parada do mesmo jeito, com aquele cheiro que antes era só um incômodo, ficando cada vez mais insuportável. E no fim das contas, basta só um ter mais coragem para chegar perto, que todos os outros também vão. Pouco a pouco, os vizinhos que só estavam fofocando pela janela começaram a sair para a rua, para continuar a fofoca, mas mantendo uma distância segura, e claro, sem tirar os olhos daquele cenário perturbador. Depois de um bom tempo, a polícia finalmente apareceu. Não foi porque alguém ligou e disse tem um crime aqui, ou algo do tipo, mas sim por causa da gritaria dos vizinhos. Vocês sabem como é, né? No começo são só sussurros de algumas pessoas sobre o que está acontecendo, até que uma multidão se junta e pronto, a falação começa. Mas essa não foi a única razão. Aquele cheiro forte já estava invadindo as outras residências e fazendo as pessoas prenderem a respiração. Então, quando as autoridades chegaram, se viram diante de uma cena de filme, com a mulher lá no jardim, os vizinhos curiosos e assustados, e o apartamento soltando um fedor que não deixava dúvida de que a coisa era séria. E similar a um bom filme de suspense, a primeira coisa que fizeram foi isolar o local para afastar um pouco mais a galera, e entraram lá para investigar o que tinha acontecido. Além disso, também levaram a mulher para o interrogatório, e não demorou para descobrirem sua identidade. Tamika Swan Rose Chester, de 34 anos, e essa mulher não era uma pessoa desconhecida, ela era uma modelo e tinha ficado em segundo lugar em um reality show australiano, chamado Beauty in the Geek, que basicamente servia para encontrar o amor entre as garotas bonitas e nerds. Então pensa só, em uma cidade pequena todo mundo se conhece, e não costuma ter tantas pessoas que já apareceram na TV ou participaram de um reality, por isso a notícia da identidade dela se espalhou muito rápido. Era uma pessoa relativamente famosa, metida numa situação sinistra demais, o que só fazia a imagem da Tamika sorrindo na TV, toda produzida, bater de frente com aquela figura catatônica no jardim. E aquele cheiro, que antes era só um mistério para as pessoas, também acabou vazando para os vizinhos. Ele vinha do banheiro da casa. Os policiais e bombeiros encontraram o corpo de Julian Story, de 39 anos, em uma situação deplorável, e ele era o namorado dela. A primeira pergunta que todos fizeram ao ver o corpo do cara foi o que diabos tinha acontecido ali, porque a brutalidade passava muito distante da imagem da Tamika, e o fato da cabeça da vítima ter sumido só deixava tudo ainda mais grotesco e perturbador. Mesmo com as investigações, os oficiais não descobriram muita coisa. Segundo eles, o crime aconteceu por volta da meia-noite do dia 17 de junho, 2 dias depois de terem encontrado o corpo. Então, enquanto o cara já estava sem vida, a mulher continuou sua vida quase normalmente. Algumas imagens dela levando os cães para passear até chegaram a ser compartilhadas pela mídia. Provavelmente foi o tempo que ela tirou para esconder a cabeça. E quem sabe, depois de ter feito tudo isso, a ficha finalmente caiu. Isso fez a mulher entrar no estado em que estava quando chamou a atenção dos vizinhos, porque nem mesmo a polícia conseguiu fazer a Tamika contar. Por isso, eles fizeram um apelo, pedindo qualquer informação que pudesse ajudar a encontrar a cabeça do Julian. O superintendente, detetive Darren Filk, falou em uma coletiva de imprensa sobre não poder dar mais detalhes, e também disse o seguinte:
mente. Só posso imaginar, e quero que vocês imaginem a dor que essa notícia está causando à família do Julian. E recuperar a cabeça de Julian para devolvê-la à sua família para que eles possam ter um desfecho pacífico, realizar um funeral e permitir que ele descanse em paz, é um aspecto realmente importante para nós. Enquanto isso, a mulher foi acusada de homicídio, de esconder os restos humanos para atrapalhar a justiça e até de agredir um policial, mas o motivo de tudo isso ainda é um mistério. A irmã da Tamika, Kia May, chegou a dar uma entrevista pro Daily Mail da Austrália, dizendo que a modelo teve uma vida de traumas e abusos, e isso fritou o seu cérebro, palavras da própria irmã, e que muita coisa aconteceu na vida dela desde que participou do reality em 2010, principalmente nos últimos 5 anos, quando ela ficou com muitos transtornos mentais. Ainda apontou que a pessoa que fez essa brutalidade não é ela de verdade, tentando dar uma explicação para o que parece inexplicável. E parando pra pensar, é realmente estranho imaginar algo do tipo vindo de alguém assim. Tudo bem que a maldade não vê a aparência de ninguém, mas quando foi a última vez que você viu um desses reality shows de romance e pensou, essa pessoa definitivamente poderia tirar a vida de alguém, ainda mais de uma forma tão brutal. Só que como tudo na vida, as pessoas nunca são o que você imagina. Sempre há muito mais por trás de alguém do que o que nós vemos. Por isso, o caso do Julian Story e da Tamika Chester virou um dos mais chocantes da Austrália rapidinho, com a mídia de lá e de fora acompanhando cada detalhe, e chamando o caso de mistério da cabeça perdida, já que a cada dia que passava, a esperança de encontrar a cabeça dele diminuía, chegando ao ponto da polícia sugerir à família que enterrasse apenas o que restou do corpo de Julian. E essa história toda faz a gente ficar pensando, será que alguém vira uma pessoa assim do nada? Tipo, de uma hora pra outra, alguém se transforma em algo tão sombrio e capaz de fazer uma coisa tão terrível assim? Ou será que tinha algo a mais nisso? Porque mesmo que a irmã da Tamika tenha falado em traumas e transtornos, será que isso é o suficiente para explicar uma decapitação ou ocultação do corpo? Essa é uma pergunta bem complicada, tanto que a modelo está atualmente internada em um hospital psiquiátrico. E foi só em 31 de julho, 2 semanas depois do cara ter perdido a vida, que um cão encontrou o crânio humano em uma área de matagal, que a polícia acredita pertencer ao Julian. E por se tratar de uma pessoa comum, o sepultamento dele não é uma coisa que se encontra em notícias, mas é bem provável que já tenha acontecido, mesmo sem a cabeça, o que só traz um peso a mais para a família, caso realmente seja confirmado que o resto mortal é dele, porque além de já terem passado pelo sofrimento do enterro, ainda vão precisar exumar o corpo para enterrar o crânio junto, uma coisa que com certeza não vai ser fácil para o familiar que tiver que presenciar isso. E se você achou bizarro o que aconteceu dentro desse apartamento, espera até descobrir o que começou a surgir nas ruas de madrugada de uma cidade, uma figura que ninguém sabe de onde veio, nem o que quer, mas apareceu do nada, deixando todo mundo muito apavorado. Então, imagina só essa cena, você está voltando para casa de madrugada, depois de um dia cansativo de trabalho, a rua está escura e as luzes dos postes piscam, com aquele silêncio noturno que só deixa tudo pior. De repente, no meio do nada, você vê um vulto preto se contorcendo no chão. E eu vou falar pra vocês, galera, eu já voltei e já saí várias vezes de madrugada num cenário bem parecido quando eu fazia Uber, e eu já vi muita doideira na rua, mas nada nesse nível que nós vamos ver. E qualquer um mais cético pode até pensar que estão em um pesadelo, mas é real, e o mais bizarro é que ele emite grunhidos. Ninguém sabia quem ou o que era, só que ele aparecia de repente nas partes mais escuras da cidade. Primeiro foi só um vulto agachado no canto da estrada, que você só ia reparar se estivesse bem atento. Depois, ele começou a se mexer de forma estranha, parecia uma criatura humanoide que ninguém conseguia ver o rosto. Não demorou muito para que todo mundo começasse a comentar. Os moradores locais ficaram com medo de sair de casa à noite, e não é por menos, né? Estar andando tranquilo na rua e se deparar com uma coisa esquisita assim é de arrepiar todos os pelos do corpo. E os relatos não eram só em um lugar. Essa criatura começou a aparecer em Somerset, uma região rural. Depois foi para Merseyside, bem mais ao norte, cerca de 300 km de distância do local dos primeiros avistamentos. O que, além de mostrar que não era uma coisa particular da primeira cidade, também mostrava que essa coisa estava percorrendo distâncias enormes. Uma mulher chegou a desmaiar de susto quando o vulto apareceu no meio da estrada do nada na frente do carro dela. Nessa ocasião, felizmente ninguém se machucou, mas é uma situação muito problemática, porque a mulher podia acabar atropelando alguém, ou acabar batendo o carro e se machucando gravemente. Então, o que até agora podia ser um surto de histeria coletiva inofensivo, onde várias pessoas estavam acreditando ver essa figura noturna, começou a ficar mais sério, e as pessoas precisavam de respostas sobre o que exatamente era aquela coisa. Mas as câmeras de segurança, que deveriam trazer alguma clareza, só conseguiam captar a silhueta se mexendo rápido, como um borrão preto, o que só faz aumentar o mistério, como aquelas imagens do chupacabra que sempre são com uma péssima qualidade. E é aquilo, né, galera? Quem conta um conto, aumenta um ponto. De repente, a figura já tinha se tornado uma lenda urbana que estava aterrorizando as pessoas, só que diferente do chupacabra, aqui só precisava apenas de uma câmera com qualidade decente, e alguém com coragem para gravar melhor, para descobrirmos do que realmente se tratava essa criatura. Pois é, e o tal vulto que aparecia se jogando na frente dos carros
era alguém usando roupas de látex, o que não deixava de ser um pouco perturbadora. E aqui você pode ir para dois lados, ou é alguém fazendo cosplay de CJ do GTA San Andreas, ou é alguém fazendo cosplay do Tate de American Horror Story. Então, a princípio, você pode pensar que é só um maluco querendo fazer graça, mas as coisas sempre podem ir para outro nível. Afinal, nós acabamos de ver uma modelo que finalizou alguém, então eu imagino o tanto de precedentes que uma figura vestida desse jeito não pode fazer surgir na cabeça de alguém. E enquanto alguns faziam piadas nas redes sociais, as mulheres ficaram tão assustadas que começaram a mudar os seus hábitos noturnos, optando sempre por ir embora de pubs e restaurantes em grupo, ou pedindo para que os maridos, pais e namorados acompanhassem elas até suas casas, ou as buscassem, né? E acredite se quiser, essa história começou em 2019 e só foi ter um desfecho mais de 3 anos depois, quando a polícia recebeu um chamado relatando que um homem com roupas escuras e máscara foi visto na frente de carros rolando no chão, mas quando chegaram lá, não conseguiram encontrar ninguém. 2 dias depois, pouco depois da meia-noite, receberam outra ligação, e dessa vez acharam uma van branca suspeita no local, e resolveram revistar. Dentro dela estava um homem chamado Joshua Hunt, um jardineiro que tinha 32 anos, junto tinha roupas pretas, meias calças femininas, máscaras e luvas, o que fez o cara ser preso e indiciado pelos crimes, porque mesmo que não tenha agredido alguém, nem nada do tipo, sair por aí aterrorizando as pessoas não é uma coisa normal. O fato é que a coisa ficou tão séria que várias ordens judiciais foram emitidas para proibir o homem de andar à noite usando qualquer tipo de fantasia colante. E pensem bem, o juiz teve que proibir um cara de se vestir desse jeito e rastejar no chão, é simplesmente inacreditável. E esse podia ser o final de tudo, mas a esquisitice continua, porque agora em 2025, outra figura começou a chamar a atenção nas notícias. Ninguém sabe ainda quem é essa pessoa, se é o Joshua que foi solto e voltou a aprontar por aí, ou se é alguém imitando ele, porque ao longo dos anos, essa figura fez muitas aparições em locais diferentes, e muita gente acredita que o Somerset Gimp não era a única pessoa a fazer isso. Então a polícia ainda não sabe se é a mesma pessoa ou se a moda pegou, e agora temos imitadores do Gimp. O atual, inclusive, está sendo chamado pela mídia de Panther Man, um homem pantera, que tem uma abordagem um pouco diferente do outro que falamos aqui no caso, mas é igualmente estranho. As aparições mais recentes aconteceram em julho, dessa vez em Wallace, um subúrbio de Liverpool, e esse tal Pantherman ganhou esse nome porque fica vestindo uma máscara de gato preto, e ele está surgindo do nada, pulando de trás das árvores e lápides, e o mais bizarro ainda é que a pessoa debaixo do traje Mia, uma moradora da região chamada Abby Gilbert, contou ao jornal local que a comunidade enlouqueceu com isso. Todo mundo parece ter visto ele, e tem muitos posts falando sobre o assunto em todo lugar, enquanto algumas pessoas tentam caçá-lo. Mas ao contrário do Somerset Gimp, que tinha uma vibe mais ameaçadora, o Pantherman parece mais um brincalhão bizarro, pelas observações que todos fizeram, sempre dizendo que mesmo que pareça assustador, ele é inofensivo. E eu fico aqui só me questionando, esse é o tipo de coisa que só poderia acontecer em um país onde as pessoas não têm armas, porque se fosse nos Estados Unidos, esse cara com certeza já tinha levado um tiro, né? Como é na Inglaterra, um país que nem os policiais têm arma direito, dá pros caras fazerem essa zoeira aí, né? Aqui no Brasil, com certeza já tinha levado uma paulada na cabeça, né? E em um dos relatos mais curiosos, uma moradora contou que estava passeando com seu cachorro, quando o animal começou a latir para uma figura na escuridão, e ao acender a lanterna do celular, ela viu o Pantherman andando em 4 patas, se é que podemos falar assim, né? A mulher ainda disse que não ficou com medo, que ele só estava balançando os braços e fazendo barulhos de pantera, o que deixou ela mais confusa do que assustada. E eu devo admitir que essa mulher aí é muito corajosa ou muito mentirosa, né? Porque imagine só se você está andando no meio do nada, passeando com um cachorro, quando ele começa a latir. Então você aponta a lanterna para a direção e espera encontrar qualquer coisa, exceto um adulto com uma fantasia perturbadora de felino. Vai me dizer que qualquer um não iria se assustar com isso, porque mesmo que digam que ele é inofensivo, o maluco pode muito bem acordar em um dia ruim e resolver fazer a primeira vítima. Mas enquanto isso, a galera segue zoando. Um morador local até brincou no Facebook com uma postagem que tem a foto do Pantherman, dizendo o seguinte: "Oi, esse é o meu gato. Ele não tem um chip e é bastante arisco. Estamos sentindo falta dele há alguns dias. Então, por favor, não se aproxime demais. Esperamos que ele volte pra casa em breve. O namorado da minha esposa está preocupado. A cada dia que passa, eu tenho mais certeza que o mundo é muito mais estranho do que a gente imagina. Me contem aí nos comentários. Vocês acham que esse aí é um Therian? E o que você faria se encontrasse com um cara desses em uma rua escura? Você correria, tentaria filmar, ou faria como alguns moradores de Wallace fizeram e tentariam interagir? Quem sabe até miar de volta? E aí na sua cidade você já ouviu falar de alguma figura bizarra dessa? Conta aí pra gente nos comentários. Agora, se você achou que um vulto de borracha miando era o auge da bizarrice, se prepare, porque a próxima história é sobre uma mulher que ressuscitou dos mortos para se vingar do próprio marido.
Imagine a seguinte cena: os familiares estão todos reunidos para uma despedida de uma mulher que tinha perdido a vida em um acidente. Isso por si só já é uma coisa trágica, mas para piorar, ela era mãe de 8 filhos, então o clima no lugar estava péssimo. Mas ao mesmo tempo, tinha uma sensação esquisita que ninguém conseguia explicar. Algumas pessoas disseram que ouviram passos do lado de fora, mas sem ninguém por perto. Outras contaram que sentiram um calafrio bem na hora da oração. Só que algumas pessoas são mais sensíveis, e a nossa mente pode acabar nos fazendo sentir coisas, ou ter sensações estranhas em momentos como esse, onde estamos cara a cara com alguém sem vida. Muitas coisas podem passar pela cabeça nessa hora, tipo a assombrosa pergunta de quando vai ser a minha vez. Por isso, não é tão estranho as pessoas terem esse tipo de sensação, só que naquela hora parecia algo mais que isso. Foi quando a porta se abriu, chamando a atenção de todos que estavam presentes. Uma mulher entrou passando pelas pessoas, a maioria ficou sem reação. Teve gente que desmaiou, outras pessoas começaram a sair devagar, sem saber o que pensar. E o homem sentado mais à frente travou, ficou pálido diante de quem estava vendo bem na sua frente. Ele conhecia aquela mulher, todos ali conheciam, mas ninguém conseguia explicar como, porque ela não devia estar ali. Só podia ter uma explicação então, ou era algum tipo de alucinação coletiva, ou realmente um fantasma veio para assombrar todo mundo, porque a mulher parada diante de todos era exatamente quem devia estar dentro do caixão. Mas o que ninguém fazia ideia é que aquela mulher que estava parada ali desafiando a lógica tinha sido sequestrada dias antes, quando fez uma viagem para sua terra natal, para ir no enterro de uma tia. Na ocasião ela estava em um hotel e saiu um pouco para pegar um ar. Nessa hora ela foi abordada por homens armados, que colocaram um saco na sua cabeça e a jogaram dentro de um carro, sendo levada para um local desconhecido, onde foi amarrada numa cadeira. Nessa hora, com certeza, a única coisa que ela deveria conseguir pensar era nos seus filhos, mas ao contrário do que era imaginado, os homens que a raptaram não a finalizaram de uma vez só, e nem queriam pedir algum tipo de resgate. Na verdade, eles começaram a interrogá-la, com perguntas como: o que você fez para esse cara? Por que ele pediu pra gente te apagar? A mulher, em pânico, tentava entender, porque na sua cabeça não fazia sentido. Ela não tinha problemas com ninguém para que algo assim acontecesse. Foi quando resolveu perguntar quem era a pessoa que queria o fim dela, e a resposta foi a pior que ela podia imaginar: o seu próprio marido. E se alguém te sequestra e começa a falar que alguém que dorme ao seu lado há anos está pagando para que você seja finalizado, vai ser muito difícil acreditar logo de cara, né? Mas para a sorte dela, esses caras tinham um código moral de não ferir mulheres e crianças. Só por isso que estavam perguntando o que ela tinha feito para o marido desejar o seu fim. Para provar que não estavam mentindo, eles pegaram o celular e ligaram para ele. E no fim de uma breve conversa, a mulher teve que ouvir em silêncio a voz do cara concordando com a execução. Isso certamente deve ter sido uma das piores coisas que ela já ouviu na vida. Mas é agora que a coisa fica ainda mais interessante. Os caras, além de aproveitar para tirar mais um pouco de dinheiro do marido, também mantiveram ela por 2 dias presa no cativeiro, tempo suficiente para que todos acreditassem que ela realmente tinha perdido a vida. E para você ver o nível de loucura do caso, enquanto o marido comemorava o serviço bem feito, os sequestradores levaram comida para a mulher, já que ela não podia sair do esconderijo. Mas o que mais me impressiona nesse caso é essa sorte, porque se fossem pessoas diferentes, é muito provável que o cara tivesse conseguido atingir o seu objetivo. Então escolher esses bandidos fez ela nascer de novo naquele dia. Além de toda essa ajuda, quando eles soltaram a mulher na beira de uma estrada qualquer, ainda deram um cartão de memória com a gravação das conversas do marido com os finalizadores de aluguel, os detalhes do plano e até os comprovantes de pagamento. Assim, com o cartão de memória em mão, ela conseguiu se virar e pegar um voo de volta para a Austrália. Mas ao invés de ir correndo para a polícia, a mulher resolveu ir por um caminho diferente, elaborar uma vingança fria e calculada contra o cara. Ela chegou em Melbourne e esperou o momento certo, a despedida que o marido tinha organizado, chamando todos os familiares e amigos, contando que ela tinha perdido a vida em um acidente trágico na África, fazendo uma boa parte da comunidade africana do local se juntar para dar apoio espiritual e até financeiro para a família de luto. Então o cara estava lá no centro das atenções, fingindo luto, recebendo os pêsames, enquanto ela, a suposta falecida, observava de longe. E aí chegamos no auge da cerimônia, quando a maioria dos amigos e familiares já tinha ido embora. A Noela Rukundo entrou pela porta da frente, enquanto o marido, Balenga Kalala, arregalou os olhos e pensa no susto que esse cara deve ter tomado. Mesmo que outras pessoas estivessem muito espantadas com a aparição, de todas, o marido era quem mais tinha motivo para se espantar. Afinal de contas, ele tinha pago para que finalizassem ela, e ainda recebeu a resposta que o trabalho tinha sido feito. Agora, Noela estava bem na sua frente, feito um fantasma que voltou diretamente do mundo dos mortos para puxar o pé dele. Depois dessa aparição teatral, a mulher revelou toda a verdade e contou sobre os homens que ele tinha contratado. Ao mesmo tempo, a polícia já estava chegando no local. O caso da Noela Rukundo aconteceu em 2015 e deixou todo mundo de boca aberta. E não é pra menos, né? Parece um roteiro saindo diretamente de Hollywood, tanto pelos sequestradores terem um papel quase heróico, quanto pela frieza dela em esperar a hora certa de aparecer, só pra deixar o impacto da sua chegada ainda maior. Por isso, a história foi super divulgada, mas a atitude da Noela de expor a história desse jeito
jeito, não foi bem vista por todo mundo. E ok, talvez ela tenha realmente exagerado um pouco por não ter aparecido o mais rápido possível, já que até os filhos dela sofreram um pouco mais por terem que participar do funeral da mãe. Mesmo assim, o Balenga mereceu tomar um susto enorme desses, que ele deve se lembrar até hoje. Mas no fim das contas, como a finalização não aconteceu, ele acabou pegando uma pena leve de só 9 anos, o que significa que o cara já está livre atualmente. O que eu não acho que seja algo justo, né? Mesmo que não tenha acontecido de verdade, 8 crianças teriam perdido a mãe se o plano desse certo, como a própria juíza Marilyn Warren comentou ao dar a sentença. Mas ela também levou em conta a infância difícil do Balenga, que fugiu da África em uma época de guerra, onde até mesmo já tinha perdido a esposa e um filho no Congo quando tinha 24 anos. E pra mim isso aí só piora o lado do cara, né? Porque ele já passou pela dor da perda e sabe como isso é horrível. Mesmo assim ele colocou um plano desses em prática. E como eu falei agora há pouco, ele era um refugiado que chegou na Austrália sem um centavo no bolso em 2004. Mesmo assim, em 2015, ele pagou $7.000 pelo serviço, com a justificativa de estar com ciúmes. E por mais que esse caso aqui seja muito impressionante por causa de tantas reviravoltas, toda essa história de pagar alguém para finalizar a parceira não é uma coisa isolada. Já aconteceu várias vezes, inclusive aqui no Brasil. Um exemplo é Ingrid Mendonça Ribeiro, que poderia facilmente estar em um caixão se o plano do ex-marido tivesse dado certo. Ela tinha 34 anos, morava no litoral de São Paulo e trabalhava como balconista de farmácia. E teve a sua vida virada de cabeça para baixo em uma noite que deveria ser especial, pois era o aniversário de 11 anos do seu filho. E enquanto a criança comemorava, a Ingrid estava no trabalho sem imaginar que a pessoa com quem já havia dividido a vida estava pagando para que ela fosse apagada do mapa. Naquela noite, 2 homens armados entraram na farmácia e de cara parecia um assalto. Eles mandaram todos para os fundos, pegaram alguns objetos, mas então um deles apontou a arma para a mulher e atirou a queima-roupa. O disparo atravessou o ombro, acertou parte da coluna e ficou alojado no quadril. Felizmente ela sobreviveu, mas acabou ficando paraplégica, então ela não sente nada do umbigo para baixo e tem que depender de equipamentos caros para se locomover. O mais sinistro é que ainda no hospital, mesmo machucada, ela contou à polícia que reconheceu o carro usado na fuga, era o mesmo que a seguia dias antes, e essa pista em particular fez a investigação mudar completamente, porque o que antes parecia um roubo comum passou a ser tratado como tentativa de feminicídio, e logo o nome do mandante apareceu, o próprio ex-marido, que não aceitava o fim do relacionamento. No fim das contas, tanto o caso da Noela lá na Austrália, quanto o da Ingrid aqui no Brasil, mostram que às vezes o perigo não vem de um estranho na rua, mas de quem já dividiu a vida, a casa e até a cama com a vítima. A traição nesses casos vai muito além de uma mentira, mas sim da escolha consciente de tirar a vida de alguém que um dia disseram amar. E o mais assustador disso tudo é perceber que se não fosse por um detalhe, um golpe de sorte, essas mulheres teriam perdido a vida e ninguém ficaria sabendo do que realmente aconteceu. Mas e você? O que faria se soubesse que alguém próximo planejou o seu fim? Teria coragem de voltar e olhar essa pessoa nos olhos? Fala galera, você já tinha ouvido falar sobre algum desses casos? E qual deles você achou mais perturbadora? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.